Xiaolan, feliz ano novo. Tia, feliz ano novo. Os fogos de artifício. As pessoas dando boas-vindas a mais um ano que chegou. E eu me sinto tão sozinha. Aí, Mano Shen. Sabe, eu acho que... eu tô começando a gostar da Yuli. Você acha? Você não sabe o que sente de verdade? Ou você acha que é só pena dela? Eu sinto um pouco de pena. Não é só compaixão. É mais como... admiração. Admiração? Talvez essa não seja a palavra, sabe? A vida dela é muito difícil. Ela sofreu tanto, mas continua firme. E ela continua se esforçando e lutando sem reclamar. Acho ela bem incrível. Se fosse eu, com certeza não teria essa atitude. O nosso Wei tá mesmo se apaixonando. Quando eu conheci a Xiaolan, eu senti a mesma coisa. Espero que eu e a Yuli sejamos felizes, assim como você é com a Xiaolan. Wei, você percebeu algo diferente na Xiaolan ultimamente? Diferente? Não, ela continua linda e capaz. Sinto que algo tá estranho. Parece que ela esconde alguma coisa. Sempre com pressa, com muitas coisas pra fazer. Às vezes, ela parece outra pessoa. Fica distraída, como se esquecesse de tudo. Mas ela esconde uma coisa. Mas eu não pergunto. Eu acho que tá pensando demais. É que a Xiaolan tá muito ocupada. Tem muita coisa pra fazer, é normal não se lembrar. E o tempo não espera. Você tem que aproveitar, cara. Ainda mais você. Você tem que aproveitar, tem que agarrar a Xiaolan, pedir ela em casamento e ser feliz. Tá. Às ordens. Senhorita Xia, você e o Zhao Rui são... Somos parceiros de negócios. Sou consultora dele. Hoje eu vi você com o Sr. Zaoji. Sim. Agora sou assistente dele. Quem diria que quando a gente se encontrasse de novo, estaríamos em lados opostos. Senhorita Xia, sei que é meio indelicado, mas... pode deixar o Zaoji vencer? Eu preciso desse emprego. Quero me vingar. Na verdade, naquele dia, ao ver vocês no trem, eu tinha fugido da casa do meu ex. Ele me enganou pra se divorciar e casar com outra. Gastou toda a minha herança. E me convenceu a abortar. Era um bebê já formado, de 5 meses de gestação. Quando eu perdi o meu bebê, nem mesmo comida ele deu pra mim. Ele tava querendo me matar, não era? Então fugi, sem um centavo, e subi no trem onde te achei. Se não fosse você, eu não seria quem eu sou hoje. Senhorita Xia, eu sei que eu tô no meio de uma guerra, mas sinto muito ódio. Quero vingança. E preciso de grana. Quando eu te encontrei naquele trem, eu já suspeitava que tinha um passado difícil. Eu te emprestei um dinheiro pra poder te dar um pouco de esperança. E quando eu te vi de novo, eu fiquei muito feliz por você. Agora tá muito mais apresentável. Eu não imaginei que, ao conquistar a dignidade, perderia a integridade. Você diz que não pode perder esse emprego, mas já parou pra pensar no que eu posso perder? Na verdade, já sabia que essa era a resposta. Senhorita Xia, se eu te decepcionei, peço desculpas. Não vou te incomodar. Será que essa Xiao Qiong tá sem dinheiro? E se a gente subornar ela pra se espiar? Ela realmente tá mudada, mas não a ponto de vender a alma por grana.
Admira-la tanto assim? Não quer prejudicar os Algi? Só por causa dela? Se você continuar falando assim, quem vai parar de cooperar sou eu. Você não entendeu. O que eu falei de errado? Você já marcou um consultor pra mim? Já marquei. Você pode ver ele amanhã. Ótimo, tchau, tchau. Pra onde você vai? Espera. Não, você não vai. Preciso garantir sua segurança. Aqui é Ilha Gang. Pode ter alguém querendo te matar. Quem? A Xiaziu? Quer ver ela? Sai. Por acaso tá escondendo algo de mim? Não. Ué, Dona Yu? Ainda não dormiu? Xiaolan não voltou ainda? Ah, ela foi pra ilha a trabalho. Deve voltar amanhã. Não se preocupe, descanse. Tá bem, eu prometo ir dar uma olhada. Mas vou contar a verdade. Se depois você não gostar do que eu falar, o problema é seu. Já tô te avisando antes pra não ficar estranho depois. Senhor Wu, eu já te agradeço por dar uma olhadinha. Se realmente houver algum problema, a gente não vai poder começar a obra. Quando a base estiver quase pronta, manda alguém te buscar na ilha. Tá bem, Eu te levo até lá. não precisa. O assunto do Wu já tá resolvido. Agora é só esperar o Kill. Não esperava que você tivesse essa relação com Xiaolan. Perdão, Sr. Zhaoji. Eu não menti pra você. Antes de ontem, eu só tinha visto ela uma vez. Nem somos próximos. Depois da nossa conversa, é impossível ter qualquer relação. Espero que não esteja mentindo. Pense bem em quem te deu a vida que você tem hoje. E de qual lado deve ficar. Senhor, eu sei bem disso. Esse é Sheng. Na verdade, tem um jeito de fazer o Kill voltar pra Sheng com você. Ei! Olhe por onde anda. O quê? Vamos lá. O Kyo não vai voltar comigo. Depois de passar a segurança, não vai ter problema. O que é isso? Já que vim pra ilha, preciso fingir ser um bom filho. Valeu. Apenas o mar separa a ilha e Sheng, mas são mundos diferentes. Quem largou sua identidade e acabou aqui, gostem ou não, um dia vão ter que voltar pra casa, né? Será que eu também vou voltar pro meu lugar? Senhora, o seu documento. Valeu.
você faz no hotel? Como sabe que a Xiaolan veio pra ilha? Então era você que estava causando problema? Zhao Rui, se meu rosto ficar cheio de marcas, como vou explicar isso pro Du? O Du já sabe tudo sobre você. Escutei ele falando e já tô sabendo. Tomara que seja. Não me faça ver que você trouxe a Xiaolan de propósito. Por que ficou tão bravo? Tá preocupado com a segurança da Xiaolan? Mas eu lembro que ela já tem namorado. Aliás, eu já conheço ele. Cala a boca. Você foi ver a Xiaolan de propósito, não foi? Eu só queria ver como minha prima tá agora. Sinto falta dela. Por que tá tão tenso? Ela nem viu meu rosto novo, não é mesmo? Xia Ziyu, é melhor se comportar. Caso contrário, do jeito que eu te trouxe, eu posso te mandar embora. Se Zhao Rui e Xiaolan vencerem juntos, ele não vai hesitar em me entregar pra Xiaolan. Não posso ficar parada. As pistas do Zhao Rui são verdadeiras. Aquele trabalhador foi pro Sudeste Asiático em um barco ilegal. Ou seja... Foi a gangue que o matou pra nos impedir de investigar. Você já desconfiava disso, não é? Uhum. Eu já pensei nisso. Se eu não tivesse insistido na investigação, Shikai talvez não tivesse... Mas depois eu percebi. Na vida não tem ir se, nem voltar atrás. Então, já que chegamos aqui, temos que descobrir tudo. Viu as notícias recentes? A polícia pegou um barco ilegal que vinha de Sheng ligado ao Kie Yishong. Kie Yishong se aliou com Liu Tianquan. E os Du tá por trás disso. Os Du... Sudeste... Contrabando. Eu tenho um amigo... Ele foi marinheiro. E navegou pelo Sudeste. Quer falar com ele? Não. Isso é assunto da justiça. A gente tem disciplina. Não podemos arriscar civis. Achou ele? Ele tá vivo? Tá vivo. Essa é a letra dele. Eu não me engano. O
que aconteceu exatamente? Há mais ou menos 20 anos, o seu filho foi enganado. Então, ele fugiu para a ilha. Eu tô bem. Eu já pensei no pior cenário. Ter notícia é melhor que nada. É sério, Dona Yu? Na verdade, na volta, eu fiquei em dúvida. Eu não sei se é melhor encarar a verdade ou só ficar esperando mesmo. Me perdoa por não saber o que fazer. No fim, eu acabei te contando tudo mesmo. Quero te agradecer. De verdade. Eu já cheguei nessa idade. Passei por tantas provações. Já sobrevivi a dores que outros não conheceram. Eu esperei, desejei, aguardei mais de 20 anos. E na minha mente, já ensaiei tudo várias vezes. Quando tem um resultado, não sei porquê, mas não sinto nada. Xiaolan, você ainda é jovem. Enquanto puder rir, chorar, amar e sentir dor, aproveite tudo. Tô cansada. Quero descansar. Quando você sair, feche a porta pra mim. Pode deixar, Dona Yu. Descansa, tá? Então eu tô indo. Como ela tá? Como tá, Dona Yu? Eu não sei se ela tá bem ou tá mal. A Dona Yu já deve estar cansada. Você também precisa descansar. O professor Mal disse que amanhã vai pra Jang, né? É. Tá. Mãe, fica calma. A Dona Yu vai ficar bem. Confia. Uhum. Vamos. Enquanto puder rir, chorar, amar e sentir dor, aproveite tudo. Mas é que quanto mais a gente ama, mais doloroso é se despedir. Eu não quero passar por isso. Nem quero que quem eu ame passe também. Mas não posso fazer nada. Por que eu coloquei esse horário no alarme?
Bom dia, Dona Yu. Você chegou cedo. Vem. Oi. Obrigada. Oi. Como tá a Dona Yu? Ela tá bem? Eu não sei. E você? Tá bem? Ontem você veio aqui. Por que não entrou? Eu vi você falando com a Jian Yan e eu não quis atrapalhar. Além disso, minha cabeça ainda estava na Dona Yu. Veja, mesmo depois que tudo que passou, ela não caiu. Devemos aprender com ela a viver bem. Nós vamos resolver nossos problemas. Sim. Mas se a gente enrolar, não vamos pegar o avião pra Jiang. Vamos. Tá, vou fechar a porta. Tá. Vamos lá. Também seminário. É sempre agradável encontrar colegas de profissão. A lista de palestrantes desse ano finalmente, hein? Foi uma longa viagem. fazer valer ao máximo. Desculpa, senhora Xia. Vamos lá, já tá na hora. O que foi? Você parece nervoso. É a minha primeira vez num evento assim. Eu tô animado. Eu sinto que a qualquer hora eu posso ver um mestre. O professor Mao é o maior mestre aqui. Você já até trabalhou com ele. Por que tá ansioso? Olha, senhora Xia, eu não sou como o C da Rua King. Eu entrei na construção, mas eu não tenho confiança. Ei, olha só. Professor. Mestre. Que difícil te achar, hein? Senhora Xia. É maravilhoso. Senhora Xia, esse é o mestre Nin. Ele tá no mesmo nível do professor Mao, não é? Eu ouvi dizer que você recomendou uma aluna, foi? E quem seria essa? Deixa eu adivinhar, você veio pessoalmente a apoiar esta aluna? Ela é Xia Xiaolan, formada em arquitetura em Rua King. Xiaolan, vem cá, vou te apresentar. Este é o famoso mestre Ning Yanfan. Ele é o presidente daqui. Olá, mestre Ning. Olá. Eu sou a Xia Xiaolan. E será uma honra participar desse seminário. Eu vou aproveitar muito essa chance única. Talentos surgem a cada geração. É tão nova e formada em Huaqing. Que orgulho, hein, professor? Nós estamos prestes a ser passados pelos novos, não é? Estamos ficando velhos. Que coincidência, eu também me formei na Rua King. Por que quando eu estudava lá eu nunca te vi? E de que turma você é? Eu sou da turma de 80. Então você é da turma de 80. Tá. Prazer, veterano. Eu sou da turma de 88. Então é normal não ter te Da visto. turma de 88. Em qual instituto você tá agora e em qual projeto? O professor Mao com certeza gosta muito de você. Senão por que ele te traria pra cá, não é? Professor, você não acha que isso é meio forçar demais? Mestre Ning, quando mudaram as regras? Para participar agora, não se vê o trabalho, e sim o histórico da pessoa? Quem é você, hein? Você é da associação? Tô velho, eu não lembro de você. Esse é o vice do Instituto de Jiang, Nie Weigo. Professor, é um prazer. Não tenho tempo para bobagem. Vou passear. Professor. Diretor Ning, foi um prazer conhecê-lo. Tá, vá pegar um drink ali, Claro. Ni, por que você falou aquilo? Afinal, você é o vice-diretor. Você... Tá bom, mestre Ning, vamos indo. Senhora Xia, você brilha demais. Isso desperta inveja. Eu acho que ele só quer rebaixar os outros, mas não busca melhorar. Acho que ele vai passar a vida toda vendo os outros brilharem. Mas ali é o território dele. Amanhã no seminário, ele provavelmente já planejou como te constranger. Mas eu acho que já deve estar preparada, né? Na verdade, eu vim pro seminário pra ampliar os meus contatos. Sou iniciante ainda, ninguém vai ligar pro que eu falar.
Tava justamente pensando em como eu podia chamar atenção. Você realmente tá sempre alerta o tempo todo. Mas não se pressiona tanto. Às vezes é bom relaxar. Eu me considero muito sortuda por ser indicada pelo Professor Mal. Mas o Professor Mal pode me proteger por um tempo. Não pra vida toda. Se eu quiser vencer, não posso depender da sorte. Essa batalha eu tenho que lutar sozinha. Pronto, eu vou me preparar. Boa sorte. Obrigada, tchau. Os lugares são lá dentro, vamos lá. Ei, Ni! Ei, Xing! Aqui, Xing! Tudo bom? Faz tanto tempo. Senta aí. Quanto tempo, Vai, hein? senta aí. Tá bom. Você veio de trem ou... Eu acho Sim, que eu dessa vim de vez trem. tá bem grande, tá organizado. Olha o tanto de gente, né? Sim, tem muita gente mesmo. Pois é. Tem muita gente mesmo. Dessa vez tá todo o pessoal. Ei, Ni. A gente é veterano. É melhor parar, né? Já chega disso. Olha, Xing, isso aqui é um seminário nacional, certo? Isso significa dizer, então, que qualquer um sem nenhuma qualificação, desde que tenha uma boa recomendação, ele poderá participar, não é? Se for assim, então qualquer um do interior constrói um chiqueiro e pode se intitular arquiteto. Do que você tá falando? Já Tá chega. bom, vamos começar, vamos. Chegou. Ah, tá, você tá atendendo. Desculpa, então eu vou... Sem problema. É meu amigo marinheiro de quem eu falei. Zhou Sheng, eu já tinha falado que... Com licença. Você é a doutora Jiang, certo? Meu nome é Pan. Todo mundo me chama de Pan. Fui eu que pedi pra ele te apresentar. Olá, Pan. Olá. Eu sou Jiang Yan da promotoria. Olha lá, eles chegaram. Muito bem. Sim, o professor Mal já fazia anos que não participava de eventos do setor. A sexta edição do Seminário de Arquitetura está oficialmente aberta. Recriar o ambiente, renovar a arquitetura e corrigir a mesmice. Em seguida, convidamos o presidente desse seminário, Ning Yanfan, para o seu discurso. Palmas para ele. Olá a todos. Hoje nós estamos aqui reunidos para dar Mestre início... Ning, eu tenho um pedido a lhe fazer. O senhor poderia me ouvir, por gentileza? O que você quer falar? Calma. O seminário tem 3 dias. Mestre Ning, o seminário dura 3 dias. Mas quando chegar a minha vez de falar, o seminário já vai estar na metade. Eu acho que, antes de começar, a gente não devia primeiro definir quem pode participar? Pelo menos, deveria haver uma empresa base. Alguns participantes não só não têm empresa, como também não têm projetos bons. E nem artigo mais básico eles também não têm. Então eu faço apenas essa observação. Este seminário não está ficando amador demais? Calma. Empresa, artigos e currículo não são requisitos obrigatórios desse seminário. O objetivo do seminário é discutir novos estilos e quebrar padrões. Se o nível profissional bastar, a gente recebe para trocar ideias. Estamos dispostos a dar aos jovens
uma chance de mostrar o seu talento. Olá, mestre Ning. Então, vice-diretor Nie. Tá falando de mim, né? O vice Nie acha que sou novata sem emprego, sem poder e sem trabalho bom. E que eu vim pra cá só pra baixar o nível de todo o evento. Ele acha que o convite do professor Mal não passou de um favor. Ah, e você acha que está devidamente qualificada? É sério isso? Olha, quando eu recebi o convite, eu realmente fiquei na dúvida. Eu, que sou apenas uma recém-formada, como é que eu poderia participar de um seminário junto a esses veteranos? Mas é que eu não gostaria de perder a chance de aprender. Então eu vim assim mesmo. E o vice Nie questionou minha participação. Mas não tô com raiva. Eu sou recém-formada. Eu não deveria estar causando tanto desconforto a um veterano. Senhor Nie, fica tranquilo, que eu não vou te decepcionar. Eu vi que o trabalho que o professor Mal mostrou pra você foi o projeto do Hotel de Sheng. Pois bem, então, suba aqui e fala um pouco para que todos vejam o porquê é digna de ser aluna do professor Mal. A tribuna é toda sua. O que foi? Mestre Ning, pelo que eu sei, o Hotel Haihua é uma obra do Sr. Mal. Acho que todos os colegas aqui já ouviram falar disso. É claro, eu entendo a pressa do professor Mal em indicar a aluna querida. Mas usar a própria obra para dar moral para a própria aluna é um pouco inadequado. Nie, você está atrasado. De fato, fui eu que projetei o hotel. Mas só a estrutura principal. O projeto interior foi rejeitado pelo dono do hotel. Depois Xia Xiaolan sumiu. Eu a recomendei para este seminário porque o projeto dela tem uma ideia muito marcante. Professor, essa ideia marcante é a piscina de borda infinita, não é? Deixa que a Xiaolan vai explicar isso melhor. Tá. Xia? Tão jovem, né? Olá a todos. Sou Xia Xiaolan da Yuan Hui Decoração de Sheng. A seguir, eu vou fazer uma breve explicação do projeto do Hotel Haihua. Nunca vi isso antes. Ok. Você viu isso daqui? É, o material. Mesmo que o Nie quisesse humilhar ela, isso já é demais. Olha isso, que bom. Olha, Pan, eu admiro muito sua coragem. Mas minha atitude e posição não vão mudar. Eu não concordo. Doutora Zhang, pense mais sobre... Não precisa falar mais nada. Zhou Sheng, com licença. A cidade Sheng, como janela de abertura e reforma, tem posição importante, principalmente como pioneira na reforma. Nos primeiros anos, Sheng vai crescer muito rápido e com certeza vai virar uma metrópole internacional. Se o hotel quiser se destacar entre tantos hotéis, precisa de um diferencial. A piscina de borda infinita que eu propus a fazer pode com certeza torná-lo uma paisagem única na cidade de Sheng. Olha aqui, embora seja um problema de reforma, já envolve a mudança de toda a estrutura do prédio. Pode-se dizer que é uma obra de arquitetura. Ai, eu sei que muitos acham que uma piscina infinita é uma ideia impossível de fazer. Mas a gente já fez cálculos muito rigorosos e até mesmo muitos testes, chamados testes de modelo. Só para esse projeto e provamos que a proposta é viável. Olha aqui, cada página que a gente passa é uma novidade. Pois é.
Se um projeto de 30 milhões não for obra, não temos qualificação para estar aqui. Isso mesmo. Essas são todas as minhas ideias de projeto. Obrigada a todos. Os gráficos e a obra real são bem diferentes. Então quer dizer que o projeto ainda está só no papel, ele nem mesmo foi executado, não é? Senhor Nie, eu acho que você se importa demais com os meus assuntos. Agora, o nosso hotel já está sendo construído. Até o fim do ano que vem já irá abrir para o público. Senhor Nie, se ainda tiver alguma dúvida, pode vir pessoalmente se hospedar uns dias. Aí o senhor me avisa com muita antecedência para ver se eu consigo um preço bom. Essa foi boa, hein? Ela mandou bem. Pessoal, quero saber o que acharam da proposta da senhorita Xia. Ela mandou bem? Ela mandou bem. Ela mandou muito bem, de verdade. Parabéns pra ela. Gostei dela. Muito bem. Muito bem. Alguém aqui ainda tem dúvida que esse projeto não foi feito pela Xia? Não, dúvida nenhuma. Não, sem dúvidas. Ela mandou muito bem. Com certeza. Sim, eu acho que esse projeto é inovador e perfeito. Me diz agora. O professor Mal fez certo em convidar a senhorita Xia para o seminário ou não? Mestre Ning, em termos de currículo, a senhorita Xia deixou muito a desejar. Mas, com a indicação do professor Mal, mais o fato dela apresentar esse projeto tão inovador, é claro que ela tem a qualificação, não é? É claro que fui eu que venci, né? Gente como esse palhaço só serve de degrau pro meu caminho pro sucesso. Daqui a 2 dias, você já deve voltar, né? O que foi, hein? Você já tá com saudade de mim? Eu sinto que as coisas aconteceram rápido. Comprar o terreno, reformar o lago, achar o filho da Dona Yu. Foram muitas coisas. Então, Zou, me fala por que você tá tão sentimental. Tá bom, eu volto daqui a 2 dias. Ah, o aniversário da Zenzu também é daqui a 2 dias, né? Então, perfeito. Eu vou chamar todo mundo. Tá, como quiser. Avisa seus amigos. E eu vou continuar me preparando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é claro que ele percebeu que há algo de muito errado comigo. Mas será que eu conto pra ele? Xiaolan, por que não pode me contar o seu segredo? Pessoal, tá quase pronto, hein? Todo mundo olha pra cá que a gente vai tirar uma foto. Vem, olha aqui pra mim. 3, 2, 1. Professor, mestre bom forma bons alunos. Sua Xia é muito boa. Mestre Ning, graças a você que organizou o seminário. Sim. Senhorita Xia! Na sua primeira vez aqui e já ganhou o reconhecimento. Muito bom. Parabéns. Senhor Nie, obrigada por montar meu palco. Sempre vou lembrar da sua ajuda. Até mais.
颜色真朦胧，颠倒了时间四季。